Como é feito um processo de restauração em uma roda de alumínio? Como é feita a preparação dela antes de fazer o polimento? Hoje, com essa aula completa, eu vou te mostrar como fazer o lixamento, respondendo várias dúvidas de vocês em relação ao material, a técnicas, tudo nesse vídeo. Uma aula completa com todo o passo a passo de como fazer o lixamento nas rodas de alumínio ou tanque de alumínio, peça de inox. Vai ser a mesma lógica para todos esses metais. Essa roda é uma Speedline. Ela tá bem riscada, bem manchada. Tava mostrando para vocês aí no começo do vídeo que ela pegou no meio-fio, né? Então danificou bastante o alumínio. Vai ser feito o processo de restauração, onde eu vou fazer o lixamento removendo todas essas marcas para depois fazer o polimento. O lixamento ele é muito importante porque vai ser através dele que a gente vai fazer a preparação da roda, que vai anteceder as 3 etapas de polimento, que vai ser o corte finiloso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Gabriel, eu trabalho com polimento há mais de 10 anos e para esse trabalho, primeiro eu vou começar utilizando o disco flap, granulação 80, depois do disco flap, a granulação 80, a 100, também a gente pode usar a 120. Para você que tem dúvida, essa quantidade é normal, tá? A gente gasta bastante lixo nesse processo de restauração e não tem como economizar. Realmente, a gente vai usar quantas lixas forem necessárias até remover todas as imperfeições. Depois a 240, a granulação 400, a 600 e por último a granulação 800 antes de fazer o polimento. Eu vou estar utilizando esse suporte, esse pratinho aí, para poder fazer o lixamento com todos esses lixos, tá? Eu vou utilizar só ele para fazer todo o processo de restauração. Ele é um pratinho de 125 milímetros, você encontra facilmente aí pela internet, é bem baratinho e vale super a pena. É fácil de manusear e para fazer o lixamento você consegue fazer um lixamento mais rápido. Essas são as partes que eu falei para vocês que pegou no meio-fio. A roda ela tá bem danificada, com bastante marcas. Tá vendo a borda ali? Eu vou ter que fazer uma reconstrução dela para remover esse buraco. E para fazer esse lixamento, eu vou estar utilizando técnicas específicas. Em cada tipo de situação, uma técnica diferente para poder realizar o lixamento de forma correta, tá? E o menos agressivo possível. Como a gente vai desbastar um pouquinho o material para remover as imperfeições, tem que tomar bastante cuidado com a quantidade de material que é retirada da peça. Aqui já entra a primeira técnica, o ângulo usado para fazer esse lixamento. É basicamente esse ângulo. A lixa ela não fica totalmente plana na peça, tá? Primeiro eu vou passar o disco flap apenas em volta dos parafusos aonde marcou mais. E depois com esse pratinho eu vou apoiar ele um pouco para tirar as ondulações que foram geradas através do primeiro disco, que é o disco flap. E com o pratinho também eu não vou apoiar ele todo na peça. Eu preciso de ter uma angulação para poder fazer a etapa de corte, exatamente desse jeito que eu estou mostrando para vocês. É feito essa inclinação mínima, ó. Eu estou dando um zoom aí para ficar mais fácil. É uma inclinação bem sutil, nem totalmente apoiado na peça e nem só a quina. É esse meio termo que você vai encontrar para fazer esse lixamento. E qual máquina que eu vou utilizar para fazer esse lixamento? Nesse caso eu vou utilizar uma esmerilhadeira com controle de rotação. Vou usar entre a velocidade 2 e 3 para fazer esse lixamento. Lembrando que tem que ter essa inclinação mínima, nem completamente chapada na peça e nem só a quina. Eu tenho que ter esse meio termo aí para poder fazer a etapa de corte e desbastar bem o material. Se eu lixar apenas com a quina, eu vou afundar muito o alumínio. E se eu chapar ela na peça, ela não vai remover nenhum material. Então eu preciso de ter essa angulação aí para poder fazer o lixamento de forma correta. Aí, rapaziada, como eu disse anteriormente, eu vou tirar um disco flap apenas as imperfeições mais grossas da peça. Eu tô tirando o máximo em volta dos parafusos, ficou alguma coisinha ou outra, mas daí com o pratinho eu vou terminar de remover essas imperfeições. Já fiz também a reconstrução da borda da roda, como foi mostrado antes. A roda ela tava com um buraco aí. Daí, para mim remover esse buraco que tava na roda, que tava um buraco mais fundo, eu fiz o desbaste por igual. Tá vendo, ó? Eu fiz fora a fora esse desbaste, eu não fiz apenas aonde estava o buraco, porque senão eu ia comer muito material naquele lugar e ia dar ondulação. Da mesma forma, é em volta dos parafusos, eu tenho que fazer um desbaste por igual, igualando a área, para não acontecer de uma área ficar mais fundo do que outra. Por isso que eu faço o desbaste por igual. Depois de lixado com disco flap, bora partir para a lixa 80 com um pratinho de velcro.
apareceu uma parte mais baixa na roda, tá vendo? Aonde tem um risco mais profundo. Daí eu vou fazer o processo de lixamento normal com um pratinho mesmo, para poder, tá vendo esse pontinho também, ó, são os lugares mais baixos. Daí eu vou desbastar o material por igual para poder remover esses riscos e aquele pontinho que foi mostrado aí para você. Então, gurizada, eu vou fazer o desbaste por igual na roda inteira. Primeiro eu começo por essa parte dos parafusos e depois eu faço essa segunda parte, que é onde ficam os furinhos de ventilação, e por último a borda. Eu vou seguindo dessa forma e depois eu faço aquela quininha do meio ali para finalizar, beleza? Já fiz a parte da frente onde estava no meu alcance, daí eu vou virar ela para continuar o processo de lixamento naquela parte de trás ali que não tinha sido feito. Uma outra técnica muito importante é a quantidade de material que você retira em cima do alumínio. A gente vai remover apenas a quantidade necessária para poder tirar os riscos e igualar a roda e deixar ela lisa por igual. Se eu desbastar uma área mais do que outra, vai gerar ondulação. E depois de polida, você vai olhar de lado e vai ver que a roda está toda ondulada. Terminei de lixar com 80 e agora eu vou partir para a lixa 100. Você também pode estar utilizando a lixa 120. Comparativo entre a roda que não foi lixada, continua com as imperfeições, com os riscos, e a roda que foi lixada com a lixa 80, não, primeiro o flap, 80 e depois a lixa 100. Tá vendo que a textura já está completamente diferente? Em apenas essas 3 lixas, mas aqui o lixamento ainda não está pronto, eu tenho que refinar ele. E o que acontece se eu fizer o polimento com a roda desse jeito? Mais adiante eu vou responder essa pergunta. Agora eu vou continuar o processo de lixamento utilizando a Rokit. Essa Rokit ela tem um controle de rotação, vai do 1 até o 6. Eu vou começar com uma rotação entre 3 e 4 e daí eu vou aumentar um pouquinho para 5. Em áreas que eu precisar, eu vou utilizar a rotação número 6. Observe, pessoal, que eu nunca fico parado fazendo lixamento em apenas uma área. Eu sempre vou fazendo movimento orientado, seja com a Rokit ou até mesmo com a esmerilhadeira. Se você ficar parado fazendo desbaixo uma área só, você vai afundar essa área mais do que outras, vai gerar ondulação. A outra coisa que pode acontecer é que a roda você pode queimar o alumínio. Quando você está sendo muito agressivo com uma alta rotação, concentrando nesse lixamento em um único ponto, tu queima o alumínio, ele vai mudar de tonalidade, ele vai ficar tipo um marrom, uma cor mais escura, e para retirar esse queimado você vai ter que voltar fazendo o lixamento tudo de novo.
só, essa é a principal diferença. Uma roda que não foi lixada, com risco, ó, e essa daqui tava um pouquinho melhor, ó. Essa de cá tava pior. Depois que a roda foi lixada. Olha só, ela já tá começando a meio que querer aparecer o reflexo. Olha a diferença. Essa aqui já foi completamente lixada, todo o processo de lixamento realizado com sucesso. E a de cá ainda não foi feito nada, beleza? Eu vou fazer o polimento nessa aqui. Já eu mostro para vocês a diferença dessa para essa. Agora, para fazer esse polimento utilizando a Politriz, eu vou realizar ele em 3 etapas: corte, refino e lustro. E os produtos que eu vou utilizar é o kit polimento e espelhamento de metais Pro, da empresa China Brasils. Primeiro eu vou utilizar a boina rosa com a pedra verde para fazer a etapa de corte, depois a boina branca com a azul para fazer o refino, e o lustro vai ser utilizado o polidor líquido com um pano de microfibra positivo. Eu vou deixar o link desse kit aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo. Esse kit você vai conseguir fazer todo tipo de alumínio, roda, tanque, catalisador, e também você consegue realizar polimento em inox. Fiz a primeira etapa de polimento, ainda tem 2. A primeira etapa especificamente é para tirar os riscos da lixa e também para poder já começar a puxar um nível de acabamento e espelhamento bacana. Tenho certeza que todas essas dicas merecem a sua inscrição, hein? Então já aproveita, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que toda vez que saia vídeo novo você receba esse vídeo em primeira mão. E coloque a sua dúvida aqui abaixo nos comentários. Para quem acha que roda Speedline não brilha, nesse vídeo já está respondida a sua pergunta, né? Olha só o reflexo que a roda ela gerou apenas nessa primeira etapa. Eu vou refinar ainda mais esse polimento, trazendo ainda mais brilho e mais espelhamento na peça. Respondendo a pergunta feita durante o vídeo, o que acontece se eu fizer o processo de polimento ainda com uma roda lixada com uma granulação grossa? Por exemplo, se eu terminei o polimento com a lixa 220, o que acontece se eu fizer o polimento ainda nessa granulação mais grossa? O que vai acontecer é o seguinte: como você não refinou esse processo, a roda ela vai dar brilho após ela ter sido polida, pelo menos pela primeira etapa, só que a etapa de corte ela não vai ser suficiente para remover as marcas da lixa 220. Então, por isso que é tão importante a gente refinar esse processo de lixamento para depois fazer o polimento. A Politriz ela consegue remover as marcas de lixa 600 e 800. Para baixo disso, ela não vai conseguir remover. Por isso que tu tem que refinar esse processo de lixamento até chegar nas lixas que a própria Politriz consegue tirar todas aquelas marquinhas, beleza? Agora sim, já foi feita as 3 etapas nessa roda: corte, refino e lustro. Já foi dado acabamento com polidor de metais utilizando o pano de microfibra. E esse foi o resultado da primeira roda, pessoal. É um processo bem lento, com várias lixas fazendo o processo completo de lixamento, e o resultado final vale a pena cada tempo investido nessa roda. Agora partiu para a segunda, né? Uma coisa importante que você precisa saber para fazer esse processo de lixamento: toda vez que você for usar uma lixa mais fina para remover
as marcas da lixa anterior. Por exemplo, quando eu estiver lixando com a lixa de granulação 600, eu tenho que tirar todos os riscos gerados pela lixa 400. Se eu não retirar todos esses riscos, o polimento vai mostrar esses defeitos, tá? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!